Meninos, capítulo 7. Esse capítulo 7, vou fazer algumas pontuações sobre o texto para você conseguir responder as questões de interpretação sobre ele, ok? Então, nós estamos na apostila, na página 148. O texto aqui, ele é um texto do Valcir Carrasco. Ele é do gênero novela. Então, ele é um trecho, na verdade, de um livro que é do gênero novela. Lembra que eu comentei com vocês na sala sobre os gêneros literários? Que aí tem o gênero lírico, tem o gênero dramático e tem o gênero narrativo. E o gênero narrativo tem várias subdivisões, né? Então, o gênero narrativo tem lá o romance, tem a novela, conto, crônica, fábula, e aí tem os vários tipos, né? Nós vimos lá que o romance ele é uma narrativa bem mais extensa, o conto é uma narrativa mais curta e a novela é uma narrativa que fica transitando entre o romance e o conto, tá? Normalmente, não é uma coisa assim fechada, mas normalmente tem um pouco mais de 100 páginas, mais ou menos isso. Então, não é uma história curta como um conto, ela é um pouco mais extensa. Aqui é um trecho dela que conta a história. Então, o capítulo propõe aqui a gente fazer reflexão sobre relação entre irmãos. E a história que é contada aqui é do Léo, que é um menino que é filho único e que ele começa o texto, é uma narração em primeira pessoa, ele começa o texto falando assim que ele gostaria muito de ter um irmão, que ele tinha muita vontade, que ele pedia isso muito para os pais e que depois de um certo tempo ele descobriu que a mãe dele tinha um problema e que ele não poderia realizar o desejo aí de ter um irmão, ok? Até aqui, né? E aí, o que acontece? Na sequência do texto, ele vai falando, na tentativa de se conformar com a situação de que ele não pode ter outro irmão, ter um irmão, ele vai listando vantagens de ser filho único. Isso seria bom você destacar que no final da página 148, quarto parágrafo de baixo para cima, começa assim, ó, ser filho único tem suas vantagens. E ele lista quais são essas vantagens de ser filho único, tá? Então, destaca isso aqui, é uma questão para você refletir lá nas questões de interpretação, tá? Então ele vai listando que ele ganha coisas legais, ele ganha festas legais, ele ganha a bicicleta, a motoca, enfim, ele é um menino que tem as coisas, tudo que ele quer, vamos dizer assim. E depois tem acontece... e outra coisa é importante que eu quero que você destaque. Na página 149, lá na segunda linha, ele fala assim, ó, aprendi a me distrair com a televisão, jogos eletrônicos, a ler principalmente. O que acontece? Aqui ele está dizendo, ele começou a dizer aqui anteriormente que ele queria ter um irmão porque ele fica muito sozinho, os pais trabalham o dia inteiro, fica fora o dia inteiro, e aí ele depois aqui no início da 149, ele vai listar o que ele faz para passar o tempo dele. E aí ele cita... E aí tem uma preferência dele. Aí nessa segunda linha você vai destacar aqui na 149 o trecho que fala o que é que ele gosta de fazer para passar o tempo e qual é a sua preferida, o seu passatempo preferido. Ele fala lá, ler principalmente. Gosto de ler porque eu viajo, conheço outros lugares, então você vai destacar essa... parte aqui também, que é uma parte que vai ser exigida de você fazer uma reflexão, tá? Na sequência da história acontece um fato que vai quebrar a rotina desse garoto, desse personagem principal, que é a chegada de uma carta. E aí você viu lá que chega uma carta, ele acha estranho porque vem endereçada para a mãe de um lugar lá da Bahia, ou vinha da Bahia. Que estranho, nunca pensei que minha mãe conhecesse alguém por aquelas bandas. Se você quiser destacar isso aqui é bom, te ajuda para responder as questões. Ele acha esquisito o fato de a mãe conhecer alguém lá da Bahia. E aí, na sequência, ele descobre que a mãe tinha uma tia, que ele nunca... e que essa tia tinha morrido.
e ele acha estranho o fato de a mãe nunca ter falado sobre isso. E aí a mãe conta na sequência aqui tem uma parte em que a mãe conta um pouco da história da família dela. E aí ela relata que o pai era muito severo, muito rígido. Essa irmã dela, que se chamava Edna, era muito revoltada, vivia falando que queria conhecer o mundo. Então isso fez com que eles desentendessem e ela fugisse de casa. Então ela fugiu de casa, foi embora e ela nunca mais teve contato com essa tia. Mas aí pra frente a mãe relata novamente que depois que o pai morreu, ela descobriu que essa tia tinha escrito várias cartas e essas cartas nunca tinham sido abertas. Então o pai dela não conta nem pra família que estava chegando essas cartas, não deixou ninguém ter acesso a essas cartas. Então aí aconteceu que essa tia morreu e essa carta de uma vizinha, alguém que descobriu o contato dela e disse que o filho, que é o Sérgio, né, aqui da história, estava nas ruas, abandonado. E o texto termina com uma decisão, quase que no final, a decisão da mãe de buscar o Sérgio. Ou seja, é uma chance de o Léo realizar a sua vontade, o seu desejo de ter um irmão. Mas será que naquela situação, naquele contexto, com a idade lá que ele já tinha, com a vida acostumada que ele tinha, será que ele ia adaptar? Será que isso ia dar certo? Essa é uma preocupação que o pai apresenta lá no finalzinho do texto. Nas últimas linhas do texto, ele faz nos 2 travessões finais lá no texto da 149, o pai fala: seu primo será como um irmão para você. Você não sempre quis ter um irmão? E aí ele fala: um irmão, senti meu coração bater mais depressa, meu pai explicou: você vai estranhar no início, vai ter que dividir o seu quarto, suas coisas, quem sabe até os seus brinquedos. Mas pense na sua situação do seu primo, sozinho no mundo. Gente, por que será que o pai fez essas observações pro Léo? Olha, às vezes você estranha um pouco. Olha, você vai ter que dividir suas coisas. Ele apresenta uma certa preocupação, né, o pai, porque vai mudar totalmente a rotina do Léo. E ele tem um medo de ele não se adaptar. Porque filho único, acostumado a ter as coisas só pra ele, então o pai apresenta esse receio. O texto ele termina aqui, né? Mas na história original, a história segue, né? E aí acaba que o ponto principal vai ser o processo de adaptação do Sérgio do Sérgio ali no ambiente do Léo. Que tem vários conflitos, várias dificuldades para ele se adaptar, porque ele é um menino que vivia nas ruas e de repente ele vai para um ambiente em que a classe social é mais elevada, então tem várias diferenças lá que no final tem a solução do conflito, as coisas se resolvem lá no final da história. Mas aqui no nosso texto ele para aqui, no momento em que o pai vai dar conselhos pro Sérgio, tá? Olha, as questões, as 7 questões que tem sobre esse texto na página 150 e 151, tem também as questões para você retirar informações explícitas e tem questões para você retirar informações implícitas. Tem questões que tá mais clara lá, tem questões que você vai ter que elaborar o seu pensamento. E tem questões pessoais também, tá? Eu queria destacar aqui a número 1 da letra A na 150 é explícita, a letra A é tranquila, a letra B é pessoal. Não é isso que eu... a questão... na 151, a questão 5. Na 150, você consegue resolver todas tranquilamente, tá? Eu penso, você lendo o texto lá, você vai achar as ideias para organizar. Essas 5, que é pessoal, com a morte do avô de Léo, as cartas de Edna foram descobertas. O que você pensa sobre a atitude do avô ao esconder a correspondência da família? É uma questão pessoal que você vai refletir o lado daquele personagem, do avô ali, tá? Será que a atitude dele foi egoísta? Será que a atitude dele
será que ele viveu um certo remorso por ter feito aquilo com a filha, né? Por causa das discussões, ela fugiu de casa e aí ele não queria ter mais contato com aquilo. Pensa, elabora a sua resposta aqui, tá? Na questão 7, a realidade de Sérgio era muito diferente daquela vivida por Léo. Você acha que o garoto se adaptaria? Não, essa aqui também é pessoal, é tranquila. Não, todas aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me procurem no privado, ok?